Boa noite a todas que estão aqui no ao vivo com a gente, boa noite aos alunos que irão assistir depois a nossa aula. Sejam muito bem-vindos à nossa mentoria de hoje. É uma mentoria que é importante, porque para a gente poder começar a entender como o nosso subconsciente trabalha, e trabalha tanto a nosso favor, e também, aí, às vezes as pessoas falam, mas trabalha contra. Na verdade, é a nossa falta de consciência que acaba fazendo com que trabalhe contra. E eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Então, se preparem mesmo, eu pego uma aguinha, o papel para anotar tudo, porque realmente eu quero que vocês anotem, porque a gente vai conversar, depois eu vou aplicar até um teste para vocês, que vai ser bem dinâmico. E eu vou começar aqui, eu vou colocar a os slides, né, dessa aula. Só um minutinho que eu vou subir. Eu falei assim, eu vou subir, né? Aí eu peguei, abri lá e não compartilhei aqui. Gente, tá tudo certo. Deixa eu aqui. Vou subir agora. Tudo bem? Vocês estão vendo? Tá tudo joinha? Tá aparecendo? Sim, perfeito. Ótimo, ótimo. Como nós sempre fazemos na nossa terça-feira, é a nossa mentoria da Academia da Mente. E hoje nós vamos falar sobre a parte do subconsciente. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque quando nós falamos de mente, ela, o tempo todo, ela está contribuindo para você evoluir, e ao mesmo tempo, quando ela não contribui, é porque você não está consciente daquela situação e ela está indo no piloto automático. O que que é isso? Ela vai de acordo com o que ela sempre fez. E às vezes, o que acontece de ser uma coisa repetida, nem sempre ela é uma coisa boa, né? Mas o inconsciente, ele não tem essa medida. Para ele, tudo é igual. Quem tem essa medida é o nosso consciente. Vamos lá. Quando a gente fala autoconhecimento e padrões do inconsciente, o que quer dizer isso, né? Por que que eu trouxe esse tema? Que é tão importante. Porque a partir do momento que você tem autoconhecimento, os padrões inconscientes, eles não te sequestram, vamos dizer assim, para uma atividade que é repetitiva e que nem sempre você quer manter aquele padrão. É importante entender que a nossa mente, a nossa consciência, tudo que nós temos, a nossa história que nós temos, está armazenada dentro da nossa mente, é a nossa história. E o inconsciente, ele tem uma parte muito maior do que o consciente, né? O consciente é aquilo que você está vivendo aqui no hoje. Por que que a gente fala tanto assim, por que que a gente precisa aproveitar o hoje, o aqui, o agora, o presente? Que é nesse momento que nós estamos tendo consciência do que está acontecendo. A nossa visão, a nossa vida, nós não conseguimos ver de uma forma ampla todos os movimentos. Você está aqui comigo, nós estamos aqui na mentoria, você está olhando para o seu computador, nós estamos nesse formato desse ambiente, né, desse ambiente da escola, estudar. Então, quando nós estamos aqui, nessa parte consciente do que nós estamos fazendo, não estamos inconsciente da situação que a gente está vivendo nesse momento. É claro que o que que acontece? Às vezes, nós escapamos.
Então, às vezes, eu estou aqui prestando atenção, nossa, tá legal, de repente, vem uma coisa na sua mente, parece que você dá uma voada, né? Você escapa. E muitas vezes a gente escapa, por quê? Porque é algum gatilho ou alguma palavra que te levou a pensar em algo que está na sua memória. Essa memória, que é imensa, que é do inconsciente, que lá está tudo, ela vai justamente trazer aquele ponto que veio na sua mente e você falou, nossa, mas o que ela falou, eu lembrei de tal coisa, e você vai e muitas vezes viaja para esse momento, né? Isso daí são os padrões inconscientes, né? Que está lá, tudo que está armazenado. Então, como que a gente vai reconhecer e transformar os impactos, né? Porque quando a gente fala os impactos que ele pode provocar na nossa performance, tanto pessoal quanto profissional, depende do que vem desses padrões para você, e depende de como você está alimentando a sua mente com determinadas informações, para que você possa realmente trabalhar essas informações de uma forma positiva para você, de uma forma que te traga uma performance melhor no trabalho, na parte pessoal, porque nós já sabemos, estudamos muito aqui, que quando a gente fala que de uma informação, nem sempre essa informação, ela conecta com você, né? Por quê? Porque às vezes você tem uma informação e aquela informação se conecta com a gente também pelo nosso sentimento. De repente, aquela informação que veio causou um sentimento de angústia em você por conta de alguma memória ou de algo que você já fez que conectou com aquela informação. Então, quando a gente começa a entender os padrões inconscientes, vem o autoconhecimento. Por quê? Que bem, às vezes eu estou numa determinada situação, vivendo uma experiência, e nessa experiência, você está lá nessa experiência e de repente vem uma informação. De repente eu estou no ambiente de trabalho, lá com o meu chefe, conversando sobre um trabalho que é muito difícil, meticuloso, e de repente eu começo a não conseguir produzir o suficiente. Na hora que meu chefe me chama a atenção ou fala comigo de alguma forma, eu paraliso. E eu não entendo até por que que eu paraliso, porque ele não chamou a atenção de uma forma agressiva, mas para mim, naquele momento, criou um gatilho e para mim parece que impactou de uma forma negativa. E quando a pessoa para mesmo para observar, quando ela está atenta, ela fala, puxa, ele falou como meu pai, ou ele falou como aquele meu amigo me tratou daquela maneira e aquilo me causou esse estresse. Então, esses padrões, eles podem ser o quê? Podem ser padrões que estão instalados em você de uma forma negativa e eles, a partir do momento que aquela pessoa fala algo, conecta com isso e você puxa na memória. Puxar na memória, no fato, não tem problema. O problema é a emoção que gera, né? Se gera uma emoção negativa, ou se essa emoção faz com que você não consiga executar o que você precisa executar. Então, é isso que a gente começa a entender quando nós temos autoconhecimento de nós mesmos, né? Vamos lá. Show. Eu quero, nesse momento, só pedir para vocês, vamos fazer uma pausa bem consciente. O que que é isso? Eu só vou fechar uns minutinhos, nós vamos fechar uns minutinhos os olhos, coisas bem simples, só para a gente se concentrar na aula, né? Então, eu quero apenas que você feche seus olhos, isso, e dá uma respiração bem profunda, solta o ar pela boca, mais uma vez, solta o ar, isso. Última vez, respira, solta o ar bem devagar e vai sentindo o ar como se ele fosse encaixando o seu corpo. Isso. E sente apenas como está a sua energia hoje, nesse momento, apenas observe. Isso, vai respirando normal e vai trazendo essa consciência, essa tranquilidade. E eu quero que você dê um comando mental.
Uhum. Comando mental agora. Eu estou presente aqui e agora. Isso. Pronto, pronta, preparada, preparado para essa mentoria de hoje. Isso, muito bom. Dá uma outra respiração bem profunda, solta o ar. Isso, vai respirando, normal. E vai voltando devagar, abrindo seus olhos, mexendo suas mãos. Só um minutinho de pausa mesmo. Não deu nem um minutinho. Só para você sentir o quanto algumas respirações trazem a gente para o centro. E o quanto, gente, é importante darmos comandos mentais para a nossa vida. Vocês vão perceber isso na nossa aula, né? Muito bom. Vamos lá. Qual o objetivo da mentoria de hoje, né? O objetivo é justamente desenvolver essa consciência emocional, comportamental, como competência estratégica, capacitando profissionais a reconhecer padrões inconscientes que impactam em decisões, relações e performance no ambiente corporativo e pessoal. E o que quer dizer isso? Nós, quando temos consciência das coisas, nós temos em todos os lugares, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal. Entender isso faz com que você consiga ter uma resposta ou tomar uma decisão melhor em cada situação que você vive. Por isso, quando a gente fala que a consciência emocional e comportamental ela é uma competência, porque, gente, ter essa competência faz a diferença na vida da gente, traz um equilíbrio e faz com que você realmente seja uma pessoa diferenciada. E não é porque você é especial, é uma pessoa que tem poderes fora do comum, não, todos têm a mesma capacidade. Porém, algumas pessoas treinam, estudam, se desenvolvem, desenvolvem os seus talentos mentais para que ela possa realmente tomar decisões mais assertivas para a vida dela, na vida pessoal, no trabalho. Aí ela começa a entender e reconhecer quais são os padrões inconscientes que atrapalham a minha vida. Você observar isso. E quando você observa isso, você consegue fazer com que esses padrões se transformem. Porque nós já demos aula aqui, mostrando para vocês que nós conseguimos sim mudar crenças limitantes, padrões de pensamento sempre repetitivo. E como que a gente consegue fazer isso? Sempre tendo ações diferentes, mas de forma consciente. Quando eu consigo entender com clareza o que está acontecendo comigo, eu consigo sim ter uma nova atitude. É claro que isso vai exigir de você. Por quê? É normal. Se você está acostumado a repetir sempre um padrão, e esse padrão ainda é um padrão inconsciente, ele está muito vivo dentro de você. Então, é normal que seja mais desafiador, porém, não é impossível. Todo pensamento ou toda vivência que você tem, experiência de uma realidade, seja boa ou ruim, ela fixa na mente após 3 vezes ser executada. Então, vamos lá. Quando vou dar um exemplo para vocês de uma história que eu ouvi uma vez, que é muito interessante. Porque isso daqui influencia também na educação dos nossos filhos. E vocês vão entender como os padrões inconscientes começam a ser construídos na pessoa. Tinha um homem que foi viajar com seu filho num hotel. Esse hotel
lá era permitido que crianças até 7 anos não pagassem. E o filho dele tinha 9 anos, porém ele parecia que tinha 7 anos. Aí o que ele fez? Ele chegou para o filho dele e falou: Filho, fala que você tem 7 anos, porque assim nós não pagamos. E o filho dele obedeceu o pai dele. Aí ele obedeceu o pai dele e aquilo ficou, é uma informação e é uma ação que ficou gravada na mentalidade dele. E aí aconteceram outras situações que reforçaram essa situação com relação ao filho dele. Quando adulto, o que acontece? Ele acredita que ter esse tipo de comportamento é uma coisa normal e uma coisa que vai ser benéfica para ele. Mesmo que isso que esteja acontecendo seja uma coisa onde você está prejudicando alguém. Para ele, por ter aprendido dessa forma, ele acredita que é uma coisa natural. E isso acontece com várias situações das pessoas. Às vezes, pessoas até do seu convívio, você pode ter certeza que às vezes elas querem fazer ter algum padrão de comportamento que você fala, nossa, mas isso, eu não faria isso. Mas para ela fala, não, eu sempre fiz assim, meu pai e minha mãe sempre fez. Então, são padrões, às vezes, inconscientes, que nós vamos trazendo da nossa família. Sejam eles positivos, sejam eles negativos, sejam eles de forma onde está tendo um aproveitamento daquela situação, que no fundo a pessoa acha, às vezes, até que é natural, e pode ter trazido, e esse pai pode ter trazido do pai dele também. Mas as decisões somos nós que vamos tomar. Então, a partir do momento que a pessoa é chamada a atenção por uma determinada situação, ela fala, poxa, mas por que me chamaram a atenção? Ah, isso não é certo? Mas por que isso não é certo? Aí vem, a consciência da pessoa em cima de determinada situação que ela está vivendo, dessa experiência, dessa realidade. E isso vai formando a nossa mentalidade, né? E vamos lá. Bem literal, né? O que é um padrão inconsciente? Um padrão inconsciente é um comportamento automático, que se repete sem que você perceba, geralmente originado de experiências passadas, crenças ou traumas emocionais. Por que eu coloquei crenças ou traumas emocionais? Porque nem toda crença é um trauma emocional. Você pode ter uma crença positiva, entendeu? Porque às vezes nós achamos que as crenças são só negativas. Não, nós podemos ter crenças positivas. Eu posso ter uma crença que eu, por exemplo, vamos pensar em uma crença positiva. Eu tenho várias, mas eu quero pensar numa bem fácil de vocês entenderem. Uma crença positiva, por exemplo, eu não aceito, para mim isso é uma crença positiva, eu não aceito que desrespeitem pessoas mais velhas. Eu não aceito. Por quê? Para mim isso é até uma crença mesmo. Eu não aceito porque eu acho isso um desrespeito. E tem gente que nem liga, né? Tem gente que acha que pode falar o que quiser para qualquer pessoa. Para mim é uma crença positiva. Por exemplo, uma coisa que meu pai falava muito, você vê, olha como são coisas de crenças também que nós trazemos da nossa infância. Meu pai falava sempre isso para a gente, e para mim isso é muito importante. O seu nome é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Meu pai sempre falou isso para mim. E para mim é muito importante o meu nome, né? O como eu vou lidar com as coisas. A honestidade, filha, seja sempre honesta. Tudo dá certo quando você é honesto. Isso são crenças positivas, né? E que são importantes, né? Você saber o que te leva para o próximo nível e o que também te atrapalha. Porque quando você tem, e nós observamos isso na nossa vida e na nossa realidade, pode observar, quando você comete alguma coisa negativa, ou quando você quer ter uma vantagem sobre uma outra pessoa, você pode observar que você está sempre prejudicando alguém. Quando você tem um pensamento que seja bom para todos, você sabe que vai ser bom para você e bom para o próximo. E essa energia
que nós falamos muito sobre essa energia, o nosso campo mental, que é eletromagnético, e toda a nossa energia, nós atraímos pessoas e situações que tenham essa compatibilidade, né? Você vai ter profissionais, amigos e até familiares que tenham essa compatibilidade, que comunguem com o que você realmente traz de crença positiva, de conexão, dos seus valores. Aqui entra também os nossos valores. É importante a gente entender tudo isso. Então, entender que o padrão inconsciente, ele não é só uma crença negativa ou um trauma emocional. Porque lá dentro do seu inconsciente, a gente tem tudo. Desde o momento que você nasceu até agora. E quanta coisa boa a gente já não viveu. Nossa, meu Deus, quantas coisas, experiências maravilhosas. E quantas coisas difíceis também, né? Mas qual é o peso emocional que você coloca em cada uma delas? Se você viveu coisas muito difíceis, porém, você falou, tá tudo bem, deixa isso para lá, eu compreendi, eu vou tocar minha vida, e você continuou, né, com a sua determinação, e falou, não vou deixar isso me consumir, isso fazer com que eu pare, aquilo não virou um trauma emocional, só virou o quê? Um trampolim para que você seguisse o seu caminho. Agora, se esses traumas pegaram você e te colocaram nessa posição, se essa dor emocional pegou você mesmo, aí ela virou mesmo uma crença, um trauma, que vai atrapalhar você mesmo, não tenha dúvida. Vai acontecer uma situação, você vai ficar triste, vai ficar deprimido, vai achar que o outro está te perseguindo, vai achar que você não tem capacidade, isso daí vai bloqueando você de ter uma performance melhor na sua vida. Eu trouxe duas perguntinhas aqui para vocês e eu quero que vocês respondam, né? Quantas decisões profissionais você toma com base na emoção que nem percebe que está sentindo? Quantas? Quantas decisões? Quando uma pessoa chega para você com uma a proposta do trabalho ou algo e de repente fala, não, tem que fazer isso aqui, você fala assim, não, ok, você reage a isso? Qual é a emoção que vem? Ou se você vai no automático? A maioria das vezes, para pensar, o que que vocês acham que vocês fazem? Você faz, toma essa decisão no automático, sim ou não? Ou você para pensar? Escreve aí o que que vocês fazem. Na maioria das vezes. Ah, não, Ana, eu faço no automático. Quando vê, nem fiz. Algumas coisas eu faço no automático, outras eu paro para pensar. Pode ser. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós não paramos para fazer essas perguntas para a gente. Isso é importante, né? Muito bem. A outra pergunta. O quanto a sua história emocional influencia a sua postura diante de conflitos, metas e resultados? Que é justamente aquilo que eu estava falando para você. De repente, a sua história emocional, a pessoa vem com uma proposta, seja do trabalho, seja até mesmo do relacionamento, o seu marido ou a sua esposa vem e fala uma coisa muito impactante, e você até se assusta, assim, e aquela situação traz em você um sentimento de conflito, e você não consegue ter uma meta, um resultado, você não consegue lidar com aquilo. Perceba, às vezes nós somos pegos de surpresa. Essas perguntas que eu estou fazendo para vocês é só para provocar mesmo vocês, para vocês poderem começar a entender que às vezes nós não percebemos isso. Nós não percebemos que no trabalho, às vezes, uma pessoa chega com uma proposta de trabalho e fala assim, não, você tem que me entregar isso agora. Aí na hora tem gente que fala, oh, legal, um desafio. Tem gente que fala, nossa, eu não acredito, que falta de respeito. São várias emoções. Agora, qual é a emoção que você carrega, né? E a mesma coisa aqui na sua a postura da sua história mesmo emocional. Como que você é emocionalmente? Aí entra até um pouco o seu temperamento, né? Você é uma pessoa que se ofende fácil, né? Que quando chega uma situação, você, ai, nossa, de novo, né? Você tem dificuldade.
emocionalmente de olhar para aquilo logo de cara? Só observa, sabe, gente? Só para vocês observarem. E é legal você medir isso dentro de você, porque você começa a trazer a sua consciência, que é o que eu falei. A nossa proposta é o autoconhecimento para entender quais os seus padrões inconscientes, o que eles fazem com a sua performance na sua vida, né? Nas suas relações. Então, é para mexer mesmo, para você começar a entender isso, né? Porque a emoção, ela mexe muito mesmo. E quando nós trazemos essa consciência, a nossa mente, ela começa a trabalhar e o nosso sentimento melhora também. E isso é uma coisa que eu acho muito importante até falar para vocês. A emoção, ela melhora quando nós temos clareza do que está acontecendo, mesmo que sejam coisas que nós não gostamos muito. Quando você tem clareza de uma situação emocional, você consegue tomar uma decisão. Quando você não tem clareza, você não consegue. Por isso que é tão importante entender o seu padrão inconsciente na hora que ele aparece. Se você compreende, se você para um pouquinho, e mesmo que você não compreenda, se você coloca ele ali e fala, puxa, depois eu vou pensar nisso, e traz uma luz naquilo, um conhecimento, você começa a entender que às vezes você tem uma atitude até negativa, até infantil, por conta dessa emoção, que não foi tão trabalhada. Então, são coisas que que eu trouxe para vocês começarem a olhar, né? Com tudo que a gente traz aqui na nossa academia da mente, todas as informações, é sempre para a gente poder melhorar, a gente poder criar uma mentalidade mais forte, uma emoção equilibrada, e a partir disso, a sua energia fica melhor, você expande, porque quando você está equilibrada, está mais tranquilo, mesmo com as situações, você tem mais criatividade, você tem mais paciência, são resultados diante das nossas mudanças, né, de mente, de emoção e de comportamento. E eu trouxe aqui para vocês, que eu acho muito legal, eu gosto de fazer esses quadros, porque quando a gente olha para esses quadros, a gente tem uma visão geral dos padrões, né? Quando eu coloquei alguns padrões inconscientes, que são os que mais marcam mesmo, são os que mais, que eu tenho até de tabulação, né? De trabalho, que eles mais aparecem, né? Então, aqui, nós temos alguns padrões inconscientes, aí eu coloquei ambiente corporativo, vida pessoal, a consequência desses padrões, quando não bem administrados, e coloquei algumas soluções estratégicas, né? Então, vamos lá. Aqui. Padrões inconscientes adquiridos. Necessidade de aprovação. Então, quando uma pessoa tem necessidade de aprovação, como ela se comporta no ambiente corporativo? Uma das dificuldades é a dificuldade em receber feedback, né? Porque ela tem necessidade de aprovação. Então, na hora que vai dar o feedback, se não é do jeito que ela quer, ela vai sentir que ela não é aprovada, né? Que tem algo errado. E na vida pessoal? Na vida pessoal, tem muitas pessoas que silenciam, que em vez dela tomar alguma atitude, ela prefere ficar no silêncio, porque ela não quer ter uma situação onde ela vai ser criticada ou reprovada. Então, às vezes, ela prefere ficar quieta, né? E quais as consequências e impactos? Queda de performance, ruído na comunicação, baixa autoconfiança. E é bem claro aqui, né? Porque você vê, comunicação aqui, difícil a comunicação. Por quê? Porque esse sentimento de necessidade de aprovação, ele gera isso daqui. E aí, o que que acontece? Ela tem baixa autoconfiança mesmo. Por quê? Se eu preciso ser aprovada em tudo, é porque eu não confio em mim mesmo. Porque a autoconfiança é de entender que nem tudo a gente sabe, e às vezes nós vamos errar. E quando alguém fala alguma coisa para você, é para você consertar, e não para você encarar aquilo como uma forma negativa, ou uma forma de perseguição, né? E quais seriam as soluções estratégicas? Transformar reações em escolhas conscientes.
Então, a partir do momento que eu percebo isso, em vez de reagir dessa forma, me sentindo sem, sem estar conectado com essa baixa autoestima e baixa confiança, eu vou procurar olhar e falar assim, ok, essa é a minha dificuldade, como eu posso melhorar? Né? Olhar para isso, escolher outra opção, mesmo que seja desafiador. Aí começa a sua mudança. Aqui, o medo da rejeição, que é um outro padrão. No ambiente corporativo, é o medo de exposição. Eu já encontrei muitas pessoas, né, até em tratamento, que tinham medo de exposição muito grande. E medo de exposição porque achavam que iam ser ridicularizadas, né? Ou que iam falar mal delas, né? Porque não querem ser rejeitadas, querem fazer parte, né? E na vida pessoal, impaciência. A pessoa que tem medo, ela fica impaciente, por quê? Porque ela nem quer falar sobre o assunto. Então, ela fica impaciente, ela quer evitar, né? A consequência aqui do impacto, evitação de decisões, conflitos não resolvidos, desgaste relacional. Ela não quer nem falar sobre aquilo, ela já levanta assim, não quer nem conversar. E aí, uma solução estratégica, comunicar-se com clareza. É importante entender os fatores, como eles acontecem com a gente, né? Eu trouxe só alguns aqui para vocês terem tem muitos, mas esses aqui são os mais pesados. Hiperresponsabilidade, né? De responsabilização. Então, no ambiente corporativo, é uma necessidade de controle. Aquelas pessoas muito controladoras, elas querem ter o controle de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque ela tem medo, ela não quer ser pega de surpresa, né? Então, ela quer controlar tudo. E na vida pessoal, as explosões de irritabilidade, porque se não foi feito do jeito que ela queria, ela vai explodir, vai falar muitas vezes que você não prestou atenção, e muitas vezes ela não explica direito porque ela quer controlar a situação. Então, essas pessoas que não explicam as coisas direito e querem perfeitas, pode ter certeza que elas são super controladoras, né? E qual que é a consequência? Sobrecarga mental no clima organizacional, quando é empresa, a pessoa fica tensa, fadiga emocional, isso causa muita mesmo fadiga emocional. É muito cansativo, né? E qual seria a solução estratégica? Tomar decisões com equilíbrio. Precisa ter um equilíbrio. Precisa dividir, né? Começar a dividir as responsabilidades, soltar, né? Autocrítica excessiva, são, no ambiente corporativo, o perfeccionismo. Na vida pessoal, a reatividade emocional. E é interessante isso, né? Porque se não for perfeito, não tá bom. E se não tá bom, a pessoa às vezes não faz, né? E a reatividade emocional é porque ela fica reativa àquilo que ela acha que não está bom. E as consequências de impacto, a procrastinação, acaba não fazendo, a ansiedade, fica uma crise de ansiedade, e a autossabotagem. Essa é uma parte onde você deixa de fazer e ainda fala, não fiz porque eu não consegui fazer o meu melhor, então eu prefiro não fazer. E qual a solução estratégica? Desenvolver maturidade emocional. O que é maturidade emocional? Gente, nem tudo nós vamos conseguir fazer na perfeição. Precisamos um dos outros, né? A maturidade emocional de entender que precisamos fazer as coisas conforme dá. E utilizar todas as pessoas, se for no trabalho, se for na vida pessoal, conversar. Então, ter essa maturidade emocional de saber lidar com essas situações, né? O medo do confronto no ambiente corporativo é comunicação defensiva, evitação de conflito. E na vida pessoal, silêncio ou afastamento. Então, a gente percebe que o medo é uma coisa muito forte. Gente, o medo, ele causa vários problemas, né? A gente vê o medo da rejeição, o medo do confronto, e você pode observar que ele faz com que as pessoas fiquem na defensiva. E medo de conversar, de resolver conflitos, só piora as situações, né? E as pessoas que não querem ter conflito é silêncio e afastamento. Então, ela está sempre fugindo, né? Fugindo das situações.
As consequências, relações fragilizadas, desalinhamento de expectativa, estresse crônico. Imagina essa pessoa que está sempre fugindo de resolver as coisas. O quanto de estresse essa pessoa não tem, né? Qualquer coisa ela surta, né? Relacionar-se com maturidade emocional. Então, a gente percebe que a maturidade emocional, ela trabalha em todas essas frentes, porque por mais que a gente fale, não é a idade que traz a maturidade emocional, e sim a consciência. Aqui, insegurança interna. A insegurança interna no ambiente corporativo, a procrastinação. Por quê? Vamos pensar. Se a pessoa tem insegurança interna e vem um desafio para ela, o que ela vai fazer? Ela vai empurrando com a barriga, mas não fala para a pessoa que está com dificuldade, né? Porque é insegura. Aí vamos mandar embora, né? E na vida pessoal, oscila o humor. Por que que oscila o humor? Porque ela é insegura. Então, se acontece alguma coisa fora do contexto, é porque a pessoa está olhando para outra, é porque. Então, cria situações emocionais, né? E oscila o humor, a pessoa está o tempo todo, uma hora ela está feliz, uma hora ela está triste, porque ela está sempre insegura, nunca, nada está bom. As pessoas inseguras, elas estão sempre achando que alguma coisa vai acontecer contra elas, né? E aí a consequência é baixa produtividade, impacto na saúde mental, clima instável. Então, você imagina, e é muito complicado lidar com pessoa insegura, né? Porque uma hora ela tá bem, é uma alegria, outra hora ela tá triste, você não sabe por quê. Aí fica aquele alto e baixo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E você nem sabe. É complicado, é muito complicado. E a gente vê essas pessoas o tempo todo, né? O tempo todo. E ela vai falar que elas são inseguras para você ver o que acontece. E qual que seria uma solução estratégica? Clareza nas prioridades e limites. Porque essas pessoas inseguras, elas ultrapassam às vezes o limite delas, sabia? Para agradar o outro. Ela tem medo de perder, ela tem medo de errar. Então, para agradar a outra pessoa, ela vai ultrapassa os limites dela. E aí fica pior ainda. Aí que ela fica mais instável mesmo, né? Que segurança ela vai ter se ela não tá respeitando até onde ela consegue ir, né? Então, é complicado, né? Vamos lá. Eu acho sempre importante trazer para vocês os fundamentos teóricos, né? O Daniel Goleman e o Jung, eles são pessoas fundamentais nesse trabalho que eu trouxe para vocês, e entender o quanto a inteligência emocional que a gente desenvolve, né, dentro de todo o processo do Daniel Goleman, que ele trabalha especificamente isso mesmo, o quanto influencia na nossa vida. E entender também que esses padrões inconscientes que o Jung tanto trabalhou, ajuda você a entender o que está acontecendo com você. Então, por exemplo, deu 2 exemplos aqui. Primeiro, do Daniel Goleman. Um gestor emocional consciente responde ao erro com orientação e não com a crítica impulsiva, que é o que eu trouxe para vocês naquele quadro. Então, quando ele tem equilíbrio, né, ele vai orientar, não precisa criticar, né? Orientando, e mesmo assim, orientando, vão ter pessoas que vão ter dificuldade, porque lembra lá dos padrões inconscientes? Faz parte entender também que tanto um gestor quanto na sua vida pessoal, você entender que às vezes você vai falar alguma coisa para alguma pessoa e ela nem sempre vai entender da melhor forma, por conta dos padrões inconscientes dela. E se você começa a entender isso, você para e pergunta para a pessoa, o que foi que fez você ficar dessa forma? E ela vai falar o gatilho. Porque você falou essa palavra. E aí você vai entender. Legal isso, gente, porque esse autoconhecimento faz com que a gente fique mais atento nas nossas relações, tanto profissionais quanto pessoais. Aqui um exemplo do Jung. Medo de rejeição pode se manifestar com perfeccionismo ou necessidade excessiva de aprovação no trabalho. Então, é sempre assim, os medos, eles provocam na gente situações que fazem com que você tenha algumas necessidades. Nem sempre vai ser o perfeccionismo ou a necessidade de aprovação. Pode ser que você tenha outros medos que te levem
há outras consequências, né? Só para vocês poderem entender como essas coisas, elas estão ligadas e são estudadas por pessoas, por teóricos que trazem essa fundamentação que faz parte aqui da escola. Nós nos fundamentamos muito nos especialistas, né? Por isso que a gente traz para vocês, tudo que a gente traz para vocês aqui é com muito estudo, tá? Vocês poderem entender como é importante esse movimento de você saber também aonde vem a fonte de todas essas informações. E eu trouxe aqui duas histórias para vocês que eu achei muito interessante, porque eu estou trazendo essas histórias para a gente poder comparar com aquela tabela. Então, a primeira história é do Paulo, um supervisor técnico, um líder de equipe tecnicamente competente. Ele enfrentava resistência constante do time. Após o processo de autoconhecimento, ele identificou um padrão inconsciente de controle aprendido na infância. Ele conseguiu identificar. Esse comportamento passou a gerar microgestão, que é controle excessivo. Ele tinha um controle excessivo. E insegurança na equipe, impactando diretamente a autonomia, a confiança e a performance coletiva. Então, por ele ter esse controle excessivo, ele fazia o quê? Ele não dava autonomia para a equipe e fazia com que a equipe se sentisse insegura. Ela não conseguia nem desenvolver o que ela sabia. Porque tudo elas tinham que mostrar para ele. Porque se não mostrasse para ele, ele não aprovava. Porque ele tinha que ter tudo sobre a mão dele, controle. E qual foi a solução? Ao perceber esse padrão, ele decidiu pausar o ciclo automático de controle. Iniciar conversas semanais com o time. Com esse novo espaço de escuta, conseguiu ajustar a sua comunicação, fortalecer vínculos e se tornar um líder mais assertivo, aberto ao diálogo e às sugestões da equipe. Aqui no caso, quando ele decidiu ouvir e aceitar as sugestões da equipe, aqui ele deu um salto enorme, né? Porque uma pessoa controladora perceber e se abrir para essa escuta é trabalhar um padrão dela muito forte dentro dela. É como se ela tivesse se permitindo fazer um movimento diferente. E é assim que funciona, gente. Por que eu estou trazendo esses exemplos? Para vocês entenderem que os padrões, eles só mudam com ações firmes nossas. E essas ações, elas precisam ser praticadas. Porque se ele não conseguisse praticar isso, com certeza ele ia acabar sendo mandado embora, né? Porque se ele gerava toda essa insegurança na minha equipe, é muito complicado, é complexo isso. Então, a pessoa precisa realmente querer fazer esse passo. E eu vou trazendo, a gente traz isso para um pai de família, para uma mãe, traz isso para várias situações. Como lidar para as amizades também, se você é muito controlador, daqui a pouco os amigos todos se afastam. Então, a gente começa a entender o quanto isso gera, esse padrão inconsciente, ele gera situações complexas e nos afastam do nosso melhor, da nossa performance, da nossa alegria, né? Vai afastando, vai afastando. Aí tem mais um exemplo aqui, que é da Angélica, uma consultora de vendas. Então, ela é uma profissional, ela começou a perceber que ela se sentia constantemente sobrecarregada e frustrada em casa, principalmente quando não se sentia reconhecida pelos seus esforços com família. Sem perceber, ela reagia com silêncio, afastamento ou comentários passivos e agressivos, o que gerava um distanciamento emocional com o parceiro e os filhos, né? Ao aprofundar no autoconhecimento, ela identificou um padrão inconsciente de necessidade de validação, desenvolvido ainda na infância, ao associar amor com aprovação. Esse comportamento automático fazia com que ela interpretasse a falta de elogios como rejeição, ativando sentimentos de desvalorização. Para ela entender isso, você vê, olha só aonde vai um padrão, né? A pessoa associava a aprovação ao amor. Então, se as pessoas não elogiassem o que ela estava fazendo, ela sentia que era uma rejeição, que ela estava sendo desvalorizada. Isso levava ela a um afastamento, né? E qual foi a solução?
com consciência e novas práticas de comunicação, passou a expressar suas necessidades de forma clara e reconhecer o próprio valor, fortalecendo vínculos mais saudáveis dentro de casa. Então, a solução dela foi falar o que ela estava sentindo. Porque no começo é um desafio mesmo para a mudança, mas a partir do momento que ela começou a expressar a necessidade que ela tinha, de uma forma muito clara, e reconhecer o valor dela, não, eu tenho meu valor aqui, mas tem algumas coisas que eu tenho dificuldade, eu preciso expressar. As pessoas, claro, a partir do momento que você fala o que você está sentindo, as pessoas respondem. E respondem de uma forma que você compreenda. E aí as coisas vão se tornando, os vínculos vão se fortificando. Por quê? Porque cada um vai entendendo como o outro funciona e vai tomando alguns cuidados, vai ajudando, cooperando, para que a pessoa mude, né? Percebam, tudo isso tem a ver com mudança de comportamento e entender o que está lá dentro que está afetando você no aqui e agora. Vamos treinar, mas antes de treinar, deixa eu fazer aqui 6. Gente, eu vou direto para o teste, que eu quero fazer o teste com vocês. Um teste rápido de reatividade versus assertividade. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a pontuação, né? E o que que eu quero que vocês respondam, né? 0 se for nunca, né? 1 às vezes, 2 frequentemente, que é ativos, e 3 sempre. Então, vamos lá. Primeira pergunta: eu interrompo pessoas quando discordo? Você interrompe pessoas quando você discorda da situação? Aí você coloca de 0 a 3, o quanto você interrompe a pessoa. 0 é nunca, 1 é uma vez, 2 é frequentemente, 3 é sempre. Coloca lá, tá? Segunda pergunta: evito conversas difíceis? De 0 a 3, o quanto você evita conversas difíceis? Coloca aí, gente. Porque depois a gente vai somar e vai ver o padrão que está nesse momento. Isso não quer dizer que você seja esse padrão, tá? É um momento. Terceira: fico na defensiva diante de críticas? De 0 a 3, você coloca aí. O quanto você acredita que você fica na defensiva quando alguém fala alguma coisa para você, você fala: não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Você nem deixa a pessoa falar. Vamos lá. Quarta pergunta: adio decisões importantes? O quanto você adia decisões importantes de 0 a 3? Nunca, uma vez, 2, 3, sempre? Quinta pergunta: tenho dificuldade em dizer não? Sexta pergunta: reajo impulsivamente em conflitos? E sete: preciso de aprovação dos outros para agir? De 0 a 3. Vamos lá. Sinto-me sobrecarregado com facilidade? Muito bem, vamos lá. Agora vocês somem aí, meninas. E os pessoal que vai assistir depois soma e vê dentro da pontuação como você tá. Ó, gente, aqui quando fala é tendência à assertividade, ela foi para cá. Ai, ai. Vê aí quanto que deu para vocês. Coloca para mim aí no chat. A Paula deu 11 pontos. Ó. Zona de alerta, hein, Paula? A Aninha também, olha, ó. Zona de alerta.
A Renata deu 14, então, ó, vocês estão tudo na zona de alerta. Isso quer, vocês estão em alerta. Falta mais alguém? A Kelly deu 8. A Kelly está na tendência à assertividade. Ó, a Kelly está na Alice. É legal a gente ter, medir um pouquinho como a gente está, sabe? Porque é interessante que as perguntas, elas fazem com que a gente reflita sobre as nossas situações, e você fazer essa pontuação com relação às situações, faz com que você observe o que você precisa melhorar. A Lorene deu 18. Realmente, hein, Lorene? Peraí, muito bom, gente. Deixa eu voltar aqui. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Eu vou voltar aqui para nossa tela, ver vocês. Vou interromper um pouquinho aqui. É legal fazer, né, o teste, não é? E observar o que está acontecendo. Eu não entrei, no nosso protocolo. Lá no protocolo tem algumas perguntas para vocês responderem, porque eu vou enviar esse material para vocês fazerem, tá? Que a gente já está aqui 8h28, né? E aí vocês façam, mas eu queria fazer o teste com vocês, porque eu achei o teste é bem interessante para a gente poder ver como o nível que nós estamos de situações que estão inconscientes que a gente não tem consciência, né? Isso é legal, isso traz uma percepção. Então, e depois vocês façam as perguntas do protocolo, que é o protocolo nosso IRT, que é a identificação, a ressignificação e a transformação. Tem lá as perguntinhas para vocês executarem depois, para vocês poderem, nessa semana, observar em cima dessas perguntas, né? O que isso ocasiona. Eu queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta diante do que foi falado, se alguma coisa mexeu com vocês diante disso. Eu prefiro até deixar um pouquinho agora para a gente conversar, antes de finalizar. Pode falar, Loreni. Esse teste, ele mede o quê? A gente está doidona? Na verdade, esse teste é um teste simples só para você ver o nível de reatividade e assertividade. Então, lá você vê o nível de reatividade que você está para algumas situações, né? Então, você observou que você está com um nível mais alto de reatividade. As meninas todas elas ficaram no 11, então elas estão num nível de reatividade, elas estão num nível mais tolerável, elas estão na zona de alerta. Então, elas estão numa zona de alerta, quer dizer o seguinte, às vezes elas entram nessa reatividade e às vezes não. Elas têm um equilíbrio, entendeu? No seu caso, o que acontece? Você tem um impulso à reatividade mais rápido. Pode ser que alguém fale alguma coisa para você e você reaja rápido, sem pensar, mais impulsivamente e de forma reativa. Porque foi isso que a gente trabalhou muito aqui, né? Os padrões inconscientes, eles vêm, tem as crenças positivas, né? E tem as crenças que são negativas e são traumas emocionais. Então, dentro daquela tabela que eu mostrei para vocês, né? Vocês podem observar que essa tabela, ela mostra o como a gente vai, as consequências e o como a gente acaba reagindo às situações. E não percebe. Então, o nível que vocês estão de reatividade e assertividade, né? No caso, elas estão na metade, têm um meio de assertividade e um meio de reatividade. Tem algumas coisas que elas são reativas e outras coisas que elas são mais assertivas. E você, no seu caso,
você tem muito mais reatividade do que a assertividade, mas não quer dizer que você não tem assertividade também. Você tem, pode ser, mas pode ser que você reaja mais rápido, né? Então, aí eu não sei o que você me falaria disso, né? Tá dentro, Tá, deu para entender? deu para entender. Fez sentido para você? É mais reatividade? É mais reatividade, tem que me controlar. Ó, a Aninha te falando parabéns. Ai, obrigada, gente. Parabéns para sua filha também, Kelly. Ela, ó, bate de frente, faz aniversário no mesmo dia que eu, gente boa. Parabéns, Lô. Será dado para Obrigada. ela também, viu? Tá bom. Então, meninas, esse trabalho foi para vocês poderem entender que esses padrões inconscientes, eles não são ruins. É só que nós precisamos prestar atenção. Prestar atenção o que é que faz com que você entre nesses gatilhos emocionais e com que você fique mais reativo em vez de ser mais assertivo ou de parar para pensar diante das situações que você está vivendo. E entender que você faz isso em tudo, não é só no trabalho, é na vida pessoal. E às vezes na vida pessoal é mais forte, porque tem menos filtro, tá? Porque é mais intimidade. Então, isso é importante prestar atenção, né? E eu quero fazer com vocês, aqui rapidinho, né? Eu quero fazer com vocês uma. Peraí, deixa eu subir aqui. Não vai demorar muito, tá, gente? Vou fazer com vocês uma mentalização, tá? Vou fazer com vocês uma mentalização final, que é uma técnica justamente para a gente trabalhar esses padrões inconscientes, tanto para vocês quanto para os nossos alunos que vão assistir depois. É uma técnica onde você vai fazer uma visualização guiada e aquilo vai ajudar a gente a trabalhar os nossos padrões, tá bom? Então vamos lá, é rapidinho, não demora. Eu só quero que vocês sentem-se de uma forma tranquila, fechem seus olhos, né? Para a gente poder fazer. Quero que vocês respirem, né? Solta o ar. Isso, inspira profundamente, solta o ar lentamente. E eu quero que você, nesse momento, leve a sua atenção a uma situação recorrente que costuma te desorganizar emocionalmente. Pense nessa situação. Observe como você reage, sem julgamento, apenas observe. Isso. E agora, imagine-se nessa mesma situação com mais consciência, uma consciência diferenciada, da maneira que você gostaria que ela fosse. Veja-se respirando antes de responder a alguma situação. Isso. Sinta seu corpo relaxado. Visualize-se comunicando com clareza, equilíbrio. E repita mentalmente: eu libero padrões que não servem mais. Eu escolho responder com consciência. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Isso. Respira, soltando, sentindo.
Muito bom. Inspira, solta o ar, permita que os padrões antigos se dissolvam. Eles vão se dissolvendo um a um. Isso. Muito bom. E retorne lentamente ao momento presente, respirando, soltando o ar, mais tranquilo, mais tranquila. Muito bom. Tudo bem? Vocês estão bem? Muito bem. Então, depois vocês vão receber, né? Também a gravação. Vocês podem fazer até essa visualização novamente. Entender, gente, que você pode soltar o que você não quer mais de padrão e colocar o que realmente você deseja na sua vida, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas. Muito obrigada para os nossos alunos que irão assistir depois, né, a gravação. Se tiverem dúvidas, já sabem, de quinta-feira nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas. E vamos lá, hein? Autoconhecimento traz sempre clareza. Sucesso! Vamos tirar uma foto, né?